Estamos começando mais um programa .net com as imagens de quem? Ora, do Bob Aguiar, da Agape Vídeo, está aí na tela. E estamos aqui mais uma vez no Box 21, na Carlos von Cosers, número 304, o melhor happy hour da cidade. Nosso convidado de hoje é o vereador, presidente do PMDB de Porto Alegre, Walter Nagerstein. Tudo bem, vereador? Bem, Orlandini. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui contigo, aqui no Box 21, com o Bob aí nos acompanhando. O Bob que não é o Esponja, esse é o Roberto Aguiar. Mas, vereador Walter, primeiramente vamos situar os nossos telespectadores. O senhor é um vereador jovem, né? Já foi candidato a prefeito e a vice em Porto Alegre, né? E o senhor é o mais votado da legenda do PMDB agora na última eleição. O senhor foi secretário da SMIC, da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, e atua na área política, já nos conhecemos há década, né? E vem de uma família tradicional no Rio Grande do Sul, que é filho do Dr. Matias Nagerstein. Com muita honra, filho, trago essa tradição dos meus pais, na verdade a minha família da minha mãe também, o meu avô materno tem uma tradição política lá na fronteira, faleceu muito cedo no acidente de avião e era vereador nessa ocasião. E eu tenho, num momento como esse no nosso país, de desgaste da classe política, eu na verdade só tenho razões para ter orgulho da minha tradição familiar, do meu pai e do legado que eu recebo, né? Da herança que eu recebo dele, que é uma herança de retidão, de seriedade, de comprometimento, de trabalho de espírito público, e eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas também são referência na política, e é natural que assim seja, fruto de tudo isso que a gente vê todos os dias aqui, pela televisão, na mídia, e nesse contexto é importante a gente cultivar os bons exemplos e nos orgulharmos dos bons exemplos. E eu tenho essa satisfação de ter essa tradição e de já estar há algum tempo, Orlandini, caminhando aí com as minhas próprias pernas, né, ter alçado voo solo, voo próprio, diferente do partido do meu pai. Meu pai é um trabalhista, sempre foi um brisolista, e eu busquei fazer a minha vida, num primeiro momento lá atrás, no PPS, fui candidato a prefeito, mas logo em seguida, passada aquela eleição, eu vislumbrei uma outra perspectiva. Minha família já tinha uma relação com o próprio senador Pedro Simon, uma aproximação com alguns deputados do PMDB, como foi o Mendes Ribeiro, e eu fiz uma opção pelo PMDB, e isso já vem há mais de 10 anos, período que eu venho desempenhando aí a minha vida pública. Fui candidato a vice-prefeito em 2002, oportunidade que eu gostaria de já ter sido vereador, mas o partido me chamou para aquilo, e aí eu fui para enfrentar aquele desafio. Mas aí retomei o caminho, o governador Rigoto me convidou para ir para a antiga Caixa RS, nós fomos lá estruturar a Caixa, é hoje um banco muito pujante. Eu fui junto com o Dagoberto Lima Godoy, com quem eu já desenvolvi uma trajetória profissional, porque eu comecei trabalhando profissionalmente desde muito cedo, desde os 16 anos, mas com 19 eu fui fazer um estágio na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E lá estagiei, depois eu fui auxiliar administrativo 1, 2, executivo de núcleo, chefe de gabinete da presidência. Fiquei por mais de 10 anos vinculado diretamente à Fiergues, passando por diversos degraus. Depois eu me desvinculei e ainda fiquei mais um tempo como consultor jurídico. E nesse período que me desvinculei foi exatamente para começar uma militância política, uma vida político-partidária. E felizmente estamos caminhando num voo cruzeiro. As coisas na política, no futebol, o cara com 30 anos é velho já, né? Com 40 então a maioria já se aposentou. Na política é diferente, as pessoas acham que quando tu é muito novo enxergam de uma forma meio preconceituosa. Eu acho que eu estou chegando num momento de maturidade política, e já num segundo mandato, fui líder do governo Fogaça na Câmara de Vereadores, fui com muita honra secretário da Indústria da Produção, que é a parte da agricultura, Indústria e Comércio de Porto Alegre, e agora estou aí na honrosa tarefa de presidente do PMDB, presidindo a Comissão de Economia e Finanças da Câmara, que é uma comissão importante também, e no exercício do mandato que
que muito me honra. Eu acho que é um encargo muito grande, a gente tem que ter consciência disso, de que representa o desejo, a vontade, a confiança, a esperança de muita gente, e a pessoa tem que trabalhar no sentido de atender essa confiança e de pensar permanentemente que tem que estar trabalhando. O vereador é um fiscal da cidade. Eu me sinto às vezes como uma espécie de, não sou o prefeito, que sabe, quem sabe um dia, mas eu me sinto uma espécie de zelador, uma espécie de síndico. Por onde eu ando em Porto Alegre, a gente anda observando coisas, faz foto, passa mensagem para secretário, passa para o prefeito, usa as redes sociais, cobra. E eu acho que isso é um pouco da tarefa que o vereador tem que fazer também. Vereador Walter, uma das coisas que incomoda a todos nós, e cada vez pior, é a segurança pública. Sabemos que isto não é de responsabilidade direta das administrações municipais, mas vivemos nas cidades, queremos mais segurança. Até comentávamos que está perigoso até andar, tu te envolvendo num pequeno acidente de trânsito no nosso Rio Grande do Sul aí, que tu pode acabar morto, né? Recentemente aconteceu em São Leopoldo um absurdo, né, em que uma pessoa sofreu um acidente, até eram conhecidos, as pessoas se conheciam, e veio um terceiro e agrediu um idoso que veio a falecer quando estava indo para o hospital lá em São Leopoldo, o Hospital Centenário em São Leopoldo. Questões voltadas à segurança e até mesmo esse relacionamento das pessoas que está muito tenso e muito violento. Olha, segurança talvez seja um dos bens mais importantes numa sociedade. Nós, num determinado momento, lá atrás, 6.000 anos atrás, quando concordamos, fizemos um contrato social de que íamos viver em sociedade, delegamos ao Estado a capacidade de nos conceder segurança, de nos conferir segurança. Outro dia eu fiz uma homenagem aqui à Câmara ao secretário José Mariano Beltrame, que é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, com o intuito de fazer com que o exemplo dele prospere. E o secretário fazia algumas considerações que eu acho que são absolutamente oportunas. A segurança é tão importante que sem segurança não adianta educação, não adianta desenvolvimento econômico, não adianta saúde. O que adianta nós termos uma boa escola se na porta da escola tem um bandido com uma metralhadora? Ou tem um traficante aliciando as crianças? O que adianta nós termos pujança econômica se o cidadão é um empreendedor, um empresário, de repente sofre um assalto e é morto? O que adianta nós termos um bairro inteiro com atividade comercial se de repente passa um carro ali e metralha? Ou nós estarmos aqui no box 21, chegarem bandidos aqui, fazerem como tem feito, um arrastão e levarem tudo. Então esse sentimento que existe de insegurança, ele não é só um sentimento, ele é uma verdade comprovada nas estatísticas. Às vezes a gente pensa, bom, mas Porto Alegre é um lugar mais seguro. Infelizmente não é verdade. Os indicadores têm nos mostrado que no Brasil nós temos mais de 50.000 mortes violentas por ano. Em Porto Alegre, os dados, infelizmente, não são, aliás, são muito piores do que cidades que historicamente a gente convencionou achar que eram muito violentas. Medellín, Bogotá, na Colômbia, os nossos dados são muito mais alarmantes e muito piores, muito mais graves. Os dados de homicídios por número de habitantes. Isso para falar do crime mais grave, que é o latrocínio, o homicídio, mas não falando dos delitos contra o patrimônio. Furtos, roubos, da insegurança. Hoje todos nós somos reféns dentro das nossas casas. Cada um tem que investir em grade, tem que investir em alarme, tem que investir em segurança, se pode investir, obviamente, tem que pagar um guarda de rua. Quanto é que isso custa na economia do Brasil e na economia nossa, das pessoas? Para não falar do sentimento permanente de medo, de insegurança, isso que tu falou. E a coisa vai, infelizmente, se espalhando e tomando outras conotações. Como é que se resolve essa questão? Com decisão política e com investimento. No Rio de Janeiro, e lá, e eu volto ao exemplo do secretário Beltrame, porque conversei bastante com ele a respeito disso, o governador tomou uma decisão política. Olha, nós precisamos alocar dinheiro nisso. Mas não só na abordagem tradicional que se fazia, que é a abordagem da repressão.
né? Se verificou que, bom, essa abordagem por si só, nós temos 500 anos de história pátria, 200 anos de um desenvolvimento maior, quiçá aí uns 20, 30 anos de um desenvolvimento exponencial no Brasil, mas se tentou combater das formas tradicionais, não deu certo, a gente tem que buscar outra forma de fazer uma abordagem à questão do crime. Se a repressão é importante, sim, não há dúvida, é preciso ter a certeza também da punição, porque isso, a certeza da impunidade é um estímulo ao crime, mas precisa haver a presença e o aparelhamento das polícias. Quer dizer, uma polícia militar precisa estar aparelhada. E às vezes, se o Estado não tem condição, tem que ter o despreendimento de fazer uma parceria com a iniciativa privada, na modalidade de algo que acontecia aqui no Estado e que ultimamente não acontece mais, por um preconceito ideológico, que eram os concepros. Os concepros eram uma associação de empresários, por exemplo, donos de bares e restaurantes, poderem se associar e oferecer meios para a polícia militar, às vezes viatura, comprando uma viatura, às vezes fornecendo combustível, ajudando a polícia militar nas dificuldades materiais que ela tem. O município pode ajudar. Eu, quando fui secretário da SMIC, nas ações que nós fizemos no centro, com convênio com a Brigada Militar de combate à pirataria e ao comércio ilegal de ouro, de celulares roubados, de itens de pirataria, nós tivemos um avanço muito significativo nesse convênio. Em outras regiões da cidade, onde tinha problema de perturbação de sossego, de desordem, e a partir dele problema de tráfico de droga, problema de uma série de furtos de veículos e tudo mais, nós conseguimos fazer uma ação concertada com a Brigada Militar e reduzimos, no caso da Cidade Baixa, em 40%, naquele período das nossas ações, os indicadores de violência. Então, eu sei que é uma competência que a maior parte dos recursos hoje estão na União e se fazendo projeto tem como buscar, que grande parte, que a responsabilidade maior é sobre o Estado, é ele que deve gerir e dar meios para as polícias militares, para o Instituto Geral de Perícia, para a SUSEP, para fazer novos presídios, que não se faz, também é um absurdo. Então o Estado tem que ser cobrado nisso, mas também no âmbito do município é possível fazer alguma coisa. Está aí o sistema das câmeras eletrônicas, por exemplo. Se nós aplicarmos um sistema de vídeo analítico nesse hardware que já existe na cidade, que são mais de 700 câmeras, nós vamos conseguir oferecer às nossas polícias um insumo, que é a informação, importantíssimo no combate ao crime. Então temos que usar a criatividade também para poder conferir à sociedade, às pessoas, a quem está nos assistindo, ao senhor e à senhora que sabe que a insegurança hoje é um flagelo do nosso país, podermos entregar a eles não só uma sensação de mais segurança, mas de fato muito mais segurança, porque, como eu disse, não adianta ter desenvolvimento econômico, educação, saúde, nada se não houver segurança pública. Walter, sabemos que falta recurso ou falta projeto para captar o recurso, mas a sociedade tem reclamado que a orientação superior, pegar os exemplos de vandalismo em Porto Alegre, quebraram a prefeitura, quebraram viaturas da Guarda Municipal, da Brigada Militar, tem a polêmica do Tatu Bola lá, teve a invasão da Câmara dos Vereadores e a gente tem visto, a gente quer segurança. A quebradeira na frente da residência do prefeito, mais de uma vez. E a gente vê a polícia acompanhar as manifestações e a violência e sem tomar atitudes mais contundentes. E vem alguém e diz, não, é que se a gente faz alguma coisa, pode ser pior. Pior do que quebrar, pior do que ver, por exemplo, que eu vi na Cidade Baixa, os comerciantes com tacos e pedaços de pau para se defender, porque a polícia não estava fazendo nada e os manifestantes quebrando os carros. Pior do que eu vi, alguns professores chorando que estavam numa reunião do sindicato dos professores e quebraram os carros dos professores que já ganham a fortuna que ganham, né? Estão anunciando aí que tiveram o maior aumento que o governo do estado já deu na história, né? Foi dado pelo magistério. É o que estão anunciando aí, não é verdade? Como é que o senhor vê isso aí? Eu vejo com tristeza, mas, por outro lado, com alguma esperança, porque a sociedade já começou a responder a esses movimentos radicais. Agora, na URGS, houve a eleição e a extrema-esquerda perdeu. Perdeu porque me parece, e felizmente me parece, que as pessoas enxergaram que, para além de uma agenda que, às vezes, tem razões,
Nós sabemos que o Brasil tem imensos débitos com a sociedade brasileira, que a estrutura pública é muito pesada, que a burocracia é quase invencível. Tudo isso que motivou os protestos nós sabemos que é verdadeiro. Agora, não se constrói nada a partir da destruição, do vandalismo e da barbárie. E é isso que nós vimos, patrocinado por alguns partidos políticos. E felizmente eu acho que a sociedade repudiou isso. Identificou, sabe quem é e repudiou. Nós não podemos aceitar. São partidos de natureza totalitária, inspirados em exemplos que a história já derrotou, que às vezes se acham messiânicos. Eles acham que eles são os detentores da moral, da ética, dos bons costumes, que só eles sabem o que fazer, que eles que vão resgatar essas dívidas sociais que o país tem, mas a história demonstra que em todos os lugares onde foram implementados esses regimes de extrema esquerda, é o contrário. Isso só trouxe mais sofrimento, opressão e não resolveu. Então eu acompanhei tudo isso, eu estava na prefeitura, eu lamento que essa visão ideológica às vezes permeie um trabalho profissional e técnico que a Brigada tem que fazer. Eu espero e há meios dentro do Código Penal Militar para responsabilização e do próprio Código Penal Brasileiro para responsabilização, sejam de militares, sejam de civis, funcionários públicos, que deixam de cumprir as suas tarefas e as suas obrigações por interesse próprio, por sentimento ou por ideologia. Esse é o tipo penal da prevaricação. E eu espero que essas pessoas sejam punidas e que a punição política advenha da manifestação soberana das urnas também. As pessoas digam, olha, nós queremos sim, mas queremos que tudo o que aconteceu aqui em junho desse ano, quando a sociedade acordou e foi para a rua, se estenda até outubro do ano que vem. Que as pessoas possam depurar a política, colocar bons políticos. Porque mesmo o que está aí, que a gente reclama, na verdade não foi por geração espontânea. Nasceu do voto ou da alienação, da falta de cidadania das pessoas. Então o que a gente deseja, e eu particularmente desejo, é que a polícia tenha uma ação profissional, técnica, que toda vez que haja dano ao patrimônio público, tu referiu à prefeitura, mas se a Ponte da Zenha está pichada até hoje, a Cidade Baixa está toda pichada, o monumento expedicionário foi todo pichado, o viaduto Otávio Rocha está todo pichado, por esses movimentos que dizem falar em favor da sociedade. Mas que sociedade é essa? E que respeito à coisa pública é esse? Que se depreda tudo, que se ameaça, que se hostiliza, que se agride fisicamente quem não pensa igual. Outro dia foi lá na Câmara de Vereadores, um veterinário da Brigada Militar falou que mais de 30 cavalos da Brigada foram feridos a golpe de faca, de canivete, colocados na ponta de taquaras, de bambus, que as pessoas, esses manifestantes, que na verdade são bandidos, vinham e cravavam aquela faca nos cavalos para derrubar o brigadiano que estava em cima, num enfrentamento que pela primeira vez se viu, um enfrentamento técnico, né? Porque eles tinham máscaras, tinham proteção, descobriram essa técnica do vinagre e foram para um enfrentamento verdadeiro com as forças policiais. E, de certa forma, uma leniência, atendendo a um interesse ideológico que é absolutamente inaceitável. Então eu espero que a sociedade responda a isso, me parece que já está respondendo. Começou a resposta lá por um lugar que era o bastião desse pessoal da extrema esquerda e que já sofreram a primeira derrota, e eu espero que nós todos temos a capacidade de dizer um rotundo não a esse tipo de prática política. Bom, não esquecendo, né, que a tartaruga não sobe no poste sozinha, né, vereador? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net conversando com o vereador Walter Naigastan, que é presidente municipal aqui de Porto Alegre do PMDB. Desenvolvimento de Porto Alegre, desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Tu tivesse uma bela passagem na Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, que envolve, é uma secretaria forte na cidade de Porto Alegre, porque
tem gente que esquece, Porto Alegre também é uma cidade rural, né? Nós temos produção aqui na Zona Sul, lá na Vila Nova, uma grande festa do pêssego, né? E temos uma área de serviços muito atuante na cidade. Mas, Walter, eu gostaria que tu falasse do que pode melhorar em Porto Alegre e que pode melhorar no Rio Grande do Sul, que nós temos que atrair mais investimentos sem tirar um incentivo de quem está aqui. Porto Alegre, até o final da década de 60, tinha uma característica, era uma cidade bastante industrial. Nós viemos por força da pressão urbana, das legislações do plano diretor, das legislações ambientais, viemos tirando indústrias de dentro da cidade. É fato que isso é um fenômeno mundial, as cidades não comportam mais a antiga indústria, aquela indústria da chaminé. Isso representa também uma perda econômica para a cidade, porque a remuneração média do emprego da indústria ela é maior do que a remuneração do emprego do comércio e dos serviços. Portanto, perder a indústria representa uma renda média menor para o trabalhador da cidade. Então, esse era um problema. A cidade acabou se especializando hoje, e 60% da economia da cidade é baseada na prestação de serviços. Nós temos depois a segunda força econômica, é o varejo, é o comércio, e a indústria é muito pequena hoje em Porto Alegre e ela, infelizmente, decresce a cada ano. É possível se reverter isso. Com que tipo de indústria? A indústria da nova tecnologia. As indústrias, eu vou citar alguns exemplos, biotecnologia. Nós temos aqui os principais hospitais do Brasil, temos em Porto Alegre, a nossa Santa Casa, o Moinhos de Vento, o Mãe de Deus, hospitais Ernesto Ornelis, hospitais que são referência com pesquisas, Hospital de Clínicas, Beneficência Portuguesa, enfim, tantos. Hospitais que são referência no Brasil e no mundo com pesquisa. Nós podemos desenvolver aqui a indústria da biotecnologia. Aviação civil, nós temos um enorme potencial aqui. Em Porto Alegre hoje cedia uma empresa que está fazendo toda a reforma da Força Aérea Brasileira. Que está trabalhando já hoje a perspectiva de um projeto espacial brasileiro, que é a AEL Eletrônica, e é inclusive a principal contribuinte de ISS de Porto Alegre, e emprega lá mais de 300 engenheiros doutores. Essa empresa é uma empresa de capital israelense, essas pessoas saíram daqui, foram a Haifa, em Israel, fizeram pós-doutorado, voltaram para cá, são pessoas extremamente qualificadas. Nós temos ali no bairro Anchieta, Navegantes, no entorno do aeroporto, uma possibilidade de desenvolver um cluster ali, que é uma aglomeração de empresas com essa característica de aviação civil. Nós já tínhamos a VEM, que era a antiga Varig Manutenção e Logística, tínhamos a Aeromote, quer dizer, é possível estimular e desenvolver isso. É possível nós, olhando lá para a Zona Sul, para a Restinga, desenvolvermos um polo de madeira imobiliário. Temos a perspectiva de uma escola do Senai lá nesse sentido, e hoje em dia é um segmento importante, agregando a isso design, essas coisas, também é importantíssimo. Temos a perspectiva da indústria criativa. E eu, quando fui secretário da Indústria e Comércio, da Produção, Indústria e Comércio, deixei encaminhado com a SPM, com a Prefeitura, a cessão do prédio da antiga CTA, que era a garagem da Prefeitura, para nós fazermos ali uma indústria criativa. O que é isso? Por exemplo, todo mundo que tem um celular hoje tem os aplicativos de celular. Esses aplicativos são desenvolvidos na indústria criativa. Os empregos da publicidade, da propaganda em Porto Alegre chegam num teto e acabam que os grandes talentos vão para São Paulo, para o centro do país. Nós precisamos desenvolver isso aqui. Nós temos grandes produtoras cinematográficas e temos cabeças aqui suficientes para desenvolver indústria criativa. E por aí vai. Software, hardware, quer dizer, são tantas coisas que nós podemos e devemos se nós tivermos uma política pré-definida para essa questão, para atrair. E temos, como tu falou, uma área rural importante. Vamos olhar para exemplos na Europa, por exemplo, da Holanda, que desenvolve tecnologia em cima de floricultura, ou aqui mesmo no Brasil, Olhambra, né, ali em São Paulo, Olhambra acho que é o nome, né? O nome de uma cidade que desenvolve uma produção fantástica de flores. E aqui em Porto Alegre nós temos uma produção, esse ano acho que foram mais de 120 toneladas de pêssego. Uma região que está sendo cada dia mais pressionada pelo desenvolvimento urbano que a circunda. E, portanto, é importante retomar o conceito de área rural em Porto Alegre para preservar o cinturão, pelo menos aquela parte verde da zona sul da cidade, e estimular essa produção rural. Hoje nós podemos produzir aqui flores, tem uma produção importante de flores em Porto Alegre, isso é renda. Nós podemos agregar valor a essa produção, dando mais tecnologia, criando um polo aqui até de exportação de flores.
nós temos uma produção de frutas importante, nós temos o segundo maior rebanho urbano do Brasil, aliás, o primeiro maior, a segunda maior área rural urbana do país, só depois de Palmas, no Tocantins, e temos o maior rebanho urbano. Aí tem uma economia muito grande, que é a economia das pousadas, dos veterinários, dos produtos veterinários, tudo isso, né, funciona, existe e precisa ser incentivado e estimulado. Eu acho que se nós conseguirmos um equilíbrio entre a prestação de serviços, um comércio pujante, que a gente desenvolva aí vocações de bairros, como por exemplo o bairro São Pedro, que tem uma vocação da área eletrônica, por exemplo, e elétrica, né, de iluminação. Lá na Ipiranga, que a gente desenvolva um cluster lá de móveis e imobiliário, e no Moinhos de Vento, de roupa, junto com os nossos shoppings, que são indutores de crescimento também. Se nós conseguirmos continuar trabalhando o desenvolvimento econômico, ele é um grande elemento de aliviar também as pressões sociais, de dar emprego, de ter perspectiva para as pessoas e de ajudar o poder público a poder arrecadar para poder fazer as políticas redistributivas de renda, quer dizer, fazer investimento em rua, iluminação de praça, equipamentos públicos, tudo isso que todos os dias nós nos ressentimos, porque o Brasil, de um modo geral, e Porto Alegre não é diferente, nós temos uma dívida muito grande com a nossa sociedade. Quer dizer, as cidades precisam ser muito melhores, os políticos precisam ser muito melhores, a gestão precisa ser muito melhor, e isso cabe a nós, mas é um processo, me parece, de cultura que a gente tem que ir desenvolvendo aos poucos, mas fazendo isso aqui, levando palavras e plantando ideias para esperar que as pessoas tenham a capacidade de se abrir, de ouvir, e quem sabe a gente devagarinho vai construindo aí uma realidade melhor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado, uma satisfação. Este é o Ponto.net.